Continuando com os exercícios de compressores alternativos de pistão, vamos resolver o exercício número 1, que trata sobre correções do ciclo ideal de compressão. O enunciado do exercício diz: calcular a eficiência volumétrica do compressor utilizando a equação que considera a não idealidade do gás, os vazamentos pelas vedações e se o cilindro é ou não lubrificado. Comente os resultados. Os fatores de compressibilidade na admissão e descarga são de 0,96 e 0,92 respectivamente. Considere compressor lubrificado. Então temos como dados os fatores de compressibilidade na admissão e na descarga, o clearance, o coeficiente adiabático e as pressões na admissão e na descarga. Perceber que a pressão na admissão é igual à pressão atmosférica. Então, o que nos pede calcular é a eficiência volumétrica fazendo as correções antes mencionadas. Vamos lembrar que a equação para o cálculo da eficiência volumétrica teórica sem correções é dada por esta expressão, que está em função do clearance, da razão de compressão e do coeficiente adiabático. A razão de compressão é definida pela razão entre a pressão de descarga sobre a pressão de admissão. Além disso, também temos o valor do clearance, que, como foi mencionado em outras videoaulas e exercícios, é a razão entre o volume morto sobre o volume deslocado. Esta equação não considera uma série de fatores que precisam ser corrigidos. Para isso, temos o cálculo da eficiência volumétrica teórica com correção. Inicialmente, subtraímos 3% ao valor de 1, multiplicamos a razão de compressão, os fatores de compressibilidade, onde nesta equação teríamos ZA e ZD como fator de compressibilidade do gás na admissão e na descarga, respectivamente, F, que é um fator que compensa a fuga de gás, C, que é o clearance, e K, o coeficiente adiabático. O fator F, que compensa a fuga ou vazamento de gás, pode ser calculado com as seguintes equações, dependendo se o cilindro é lubrificado ou não lubrificado. Se for lubrificado, será igual à razão de compressão sobre 100, e se for não lubrificado, será igual à razão de compressão sobre 50. Vamos inicialmente calcular a eficiência volumétrica teórica sem as correções antes mencionadas. Pelos dados do enunciado, sabemos que o valor do clearance é de 0,1696, o coeficiente adiabático é de 1,274, a pressão na admissão é de 101,325 kPa e a pressão na descarga é de 300 kPa. Mas temos que lembrar que as pressões fornecidas nos enunciados geralmente são pressões manométricas. Então temos que determinar a razão de compressão a partir das pressões absolutas. Como a pressão de admissão é a pressão atmosférica, ela permanece igual. Entretanto, a pressão de descarga é uma pressão de 300 kPa e a essa pressão devemos somar a pressão atmosférica para termos a pressão absoluta na descarga. Dessa forma, encontramos um valor de razão de compressão de 3,96. Substituindo na equação e resolvendo essa equação, chegamos a um valor de 0,50 como o valor da eficiência volumétrica teórica. O que significa exatamente isso? Sabemos que existe uma equação conceitual que diz que a eficiência volumétrica é igual ao volume aspirado sobre o volume deslocado. Olhando para o ciclo termodinâmico de compressão num diagrama de pressão versus volume, observamos que o volume aspirado corresponde à etapa 4.1, que é a etapa onde a válvula de admissão se abre devido à queda da pressão, permitindo a aspiração do gás até o percurso final de retração do pistão, que corresponde a este percurso. E o volume deslocado corresponde à etapa de compressão, onde a pressão se eleva desde uma pressão de admissão até uma pressão de descarga, que neste caso é 300 kPa. Nesse momento se abre a válvula de descarga e se descarrega o gás até a posição 3. Este seria o percurso que o pistão percorreria. Pelo valor encontrado, isso indica
que o volume aspirado é 50% do volume que o pistão desloca desde sua posição de retração máxima até sua posição de contração máxima. Vamos agora calcular a eficiência volumétrica teórica considerando as correções. Sabemos pelos dados do enunciado os valores dos fatores de compressibilidade, do clearance, do coeficiente adiabático e as pressões na admissão e na descarga. Além disso, sabemos que a razão de compressão é de 3,96, considerando a pressão absoluta na descarga. Precisamos calcular o fator que compensa a fuga e vazamento de gás, que para esse caso, como menciona o enunciado, consideramos um cilindro lubrificado. Então, o fator será igual à razão de compressão sobre 100. Substituímos todos esses valores na equação da eficiência volumétrica teórica com correção. Observe que a pressão de admissão, nesse caso, é exatamente igual à pressão atmosférica. Consequentemente, esse termo se tornará 1. E resolvendo essa equação, encontramos um valor de 0,41. O que significa esse valor? Em termos do percurso do pistão, o ciclo termodinâmico de compressão não é alterado. As posições onde a válvula de admissão se abre para permitir o ingresso do gás continua sendo a pressão de admissão e numa posição V4. O pistão se retrai até sua posição máxima de retração, que é a posição 1, e depois o pistão se contrai, comprimindo o gás até uma pressão de descarga, onde a válvula de descarga se abre e o gás pode ser descarregado. A diferença entre o valor encontrado anteriormente e o valor encontrado com as correções é que este valor se torna menor devido a que é possível termos vazamentos e o gás, nas condições de pressão de descarga, não estaria se comportando mais como gás ideal. Então, neste caso, o volume aspirado é 41% do volume deslocado.